Olá, boa tarde. Sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Hoje é dia do auditor interno, dia do biomédico, dia do esteticista, dia do técnico em contabilidade e o principal de tudo, Dia Nacional da Consciência Negra. O Boletim Guará está no ar. Vamos começar o Boletim Guará falando de uma ação que está fiscalizando postos de combustível da Grande Ilha. A intenção é saber se está tudo dentro da lei. A fiscalização é uma força-tarefa que envolve Secretaria de Fazenda, Agência Nacional do Petróleo, IMEC e PROCON. Desde a segunda-feira, as equipes dos 4 órgãos têm visitado postos de combustíveis nos 4 municípios da Ilha de São Luís. A intenção é saber se os postos estão respeitando as leis e os consumidores. É um setor muito grande, que tem muitos postos de combustíveis espalhados pelo estado e a gente quer atuar regularizando esse setor, né? Tem muitos postos que já atuam na regularidade, mas a gente sabe e recebe denúncias de postos irregulares. Então a gente quer realmente fazer valer as leis do estado e as leis federais. Nesta quinta-feira, a equipe alcançou os postos no município de Raposa. Neste, uma das constatações foi a ausência do uso de máscaras em plena pandemia. As bombas foram verificadas para saber se atendem às normas especificadas. Se porventura tiver algum lacre rompido ou até mesmo faltar, isso pode caracterizar ilegalidade no processo de comercialização. A gente olha o equipamento, as bombas em si, a gente olha lacres, essa questão lacre, se tem algum lacre violado ou não, né? Se foi substituído o lacre colocado por nós e colocado pelas permissionárias, né, que são autorizadas, está tudo ok. Olhamos se tem algum vazamento, né? Questão de dígitos, que é preço, litro e total a pagar. E o mais importante e principal, que é a questão da medida, saber se o consumidor está realmente levando o que pagou. Até o início da operação desta quinta-feira, um posto foi interditado por pendências tributárias. 2 conveniências foram autuadas e o IMEC aplicou 4 notificações. Durante as visitas, o PROCON analisou a qualidade do material, desde a estrutura das bombas até o líquido dentro delas. Segundo o diretor de fiscalização do órgão, as autuações feitas podem ser convertidas em multas. Cada órgão, né, tem a sua forma de autuação, né? Então, para cada órgão, alguns postos realmente já foram autuados. A questão da multa ela vai ser posterior, né, porque vai ser feita a abertura de um processo administrativo. As empresas têm um prazo para apresentar as defesas, né, a ampla defesa e contraditório, e só depois da apresentação dessa defesa, no decorrer do processo administrativo, é que essas multas, essas sanções, elas vão ser aplicadas ou não, né, dependendo das defesas que vão ser apresentadas pelo fornecedor. Até mesmo postos com cadastros cancelados foram encontrados. Como não existe o registro junto à Secretaria de Fazenda, eles deixam de recolher impostos. Mais uma ilegalidade. Tem muita questão cadastral, né? Que às vezes já foi até encontrado postos que estão baixados aqui, estão com uma inscrição estadual cancelada, e eles não poderiam nem estar operando. Então isso gera autuação por causa de ICMS possivelmente não recolhido, e a gente estão buscando da parte da Secretaria da Fazenda fazer mais uma orientação geral também e notificações quando encontradas irregularidades para que eles possam estar se regularizando. A princípio seria mais uma ação preventiva nesse momento, e se eles não tiverem cumprido as determinações, daí vai gerar autuação para eles no futuro. As fiscalizações que acontecem fazem parte da segunda etapa do projeto nos postos de combustíveis, formalizado entre os órgãos no mês de outubro. A ideia é promover ações periódicas de fiscalização. Nesta fase, a previsão é averiguar 20 postos. A Cefaz pretende avançar os trabalhos para todo o Maranhão. Estamos no mês da Black Friday. As promoções acontecem por toda parte. Tem promoção que o consumidor até duvida, mas em certos casos tem que duvidar mesmo. O melhor sempre é ter cautela. Os anúncios de promoções estão espalhados em vários pontos. Essa já é uma estratégia da Black Friday. Nessa loja, os descontos chegam até 50%. Isso após a empresa fazer uma grande pesquisa de preços e de negociações. A gente vem se preparando logisticamente com os produtos num preço
bem mais acessível, com 40%, 50% de desconto, justamente para dar uma oportunidade para o nosso cliente que está aí esperando realmente um desconto diferenciado. Neste shopping, a Black Friday começou desde o início do mês. A medida é para evitar aglomerações por conta da pandemia de coronavírus. A cada semana, o consumidor é surpreendido com uma nova oferta. Então a gente tem um mês inteiro de ofertas, com cada semana um segmento em promoção. Essa semana agora a gente está no segmento de calçados e aí semana que vem entra toda a Black Friday na sexta, no sábado e no domingo. Mas para quem está querendo evitar filas e possíveis aglomerações, é possível fazer compras pela internet. Muitos sites estão oferecendo descontos de até 50%. Mas atenção, antes de confirmar a compra, é preciso ficar atento a alguns itens de segurança. Segundo esta especialista, é importante que o consumidor faça compras em sites confiáveis e registre as promoções para não cair em armadilha. Realizar pesquisas de preços, de produtos, entre o maior número de lojas, comparar os preços, anotar os valores, checar as condições de pagamento, as características dos produtos, o valor do frete e os prazos de entrega, bem como escolher empresas com uma boa reputação. Para quem trabalha no comércio, a Black Friday vem num momento muito aguardado para aumentar as vendas. A gente vive hoje uma expectativa muito grande, até porque as pessoas hoje têm um auxílio, têm um engajamento, tem alguma coisa para poder dar aquele fôlego para poder comprar um produto diferenciado num preço que, sei lá, ela não poderia comprar naquele dia, mas hoje, no dia do Black Friday, ela vai ter essa oportunidade diferenciada. Depois do intervalo falamos sobre política. Um instante só. Estamos de volta com o Boletim Guará e como você percebeu no final do bloco passado, a gente falou que iríamos tratar sobre política. Estamos aqui com o Marcos Saldanha nos nossos estúdios, justamente para falar sobre esse período eleitoral, porque cada um dos candidatos que está no segundo turno das eleições aqui em São Luís tem recebido apoios diversos. Mas o que vai importar no assunto aqui a gente a tratar não são os apoios de deputados, de dirigentes partidários, mas dos vereadores eleitos. Porque por trás dessa briga de segundo turno, tem uma disputa também pela presidência da Câmara Municipal. É isso, Saldanha? Pois é isso, JF, boa tarde você que está acompanhando de casa. A gente tem falado que a disputa de 2022 está presente nessa de 2020 desde o início do debate e até em alguns momentos se sobrepôs. Porém, uma outra disputa tem ganho força, sobretudo agora no segundo turno, que é a presidência da Câmara Municipal. A gente sabe que os vereadores eleitos tomam posse ali no dia 1º e imediatamente no primeiro ato que são empossados já se faz a eleição da mesa diretora. E ganhando um candidato ou outro, muda completamente a composição. Então, as apostas estão sendo feitas e estão sendo feitas de forma alta. Eu diria que poucas vezes eu vi numa eleição, sobretudo no segundo turno, apoiadores políticos fazerem apostas tão altas e tão pesadas. É o exemplo, por exemplo, do atual presidente da Câmara Municipal. Quando ele faz a opção pelo Braide, a aposta que ele faz é altíssima. Ele está jogando aí a presidência da Câmara toda na composição de que o Braide será o prefeito e ele será o presidente. Agora, caso o Duarte Júnior vença, é claro que as forças mudam, né? E a tendência é que o Astro Diogum, que está extremamente engajado, foi um dos primeiros vereadores do PCdoB a declarar apoio e, além de declarar apoio, colocar toda a sua militância a participar do debate. Ou seja, a eleição municipal no segundo turno, ela pode acabar definindo exatamente quem vai ser o próximo presidente da Câmara Municipal de São Luís. Lembrando que, independente de ser o mais votado no pleito popular, não necessariamente acontece a votação dentro da casa, porque a eleição ela é feita pelos membros. Os vereadores é que elegem num voto supostamente secreto quem vai presidir a Câmara. Só que a gente sabe que as articulações, logo depois que sai o resultado da eleição, as articulações já começam, né? Quantas vezes a gente já cobriu eleição, JF? Sim. Que vereador ficou preso em hotel, ficou preso, né? Saiu do hotel numa van sem falar com ninguém para não ter aquele a dissidência. Café da manhã, de manhã cedo, todo mundo junto, né?
para discutir alguns pontos. A gente lembra de Pereirinha, a gente lembra de Astro de Ogum, mais recentemente o Osmar Filho. Então elas são sempre muito folclóricas, essas eleições da Câmara Municipal, pela forma como elas são realizadas. Agora eu diria que elas estão muito dependendo do resultado e a votação que nós temos, porque nós temos aí duas forças políticas, uma aliada ao governador e outra aí oposição ao governador. E essas forças já se apresentam aí muito forte para o ano que vem e agora já vão decidir aí na próxima semana, tendo a votação. Claro que o prestígio de quem fizer o engajamento e ajudar na eleição, porque a gente falou muito, JF, nos votos dos candidatos, como Neto Evangelista, o Rubem Júnior, o Bira. Eles têm votos, mas não vamos esquecer que os vereadores também têm votos. Então, assim como o candidato a prefeito que foi derrotado, ele tem voto, muitas vezes ele foi votado pela militância do candidato a vereador. E são esses candidatos a vereador que já estão aí fazendo a mobilização. Lembrando que na Câmara hoje, na nossa contagem, na composição, está equilibrado. Está meio a meio, porém, alguns nomes ainda não anunciaram, como, por exemplo, o Marquinhos do DEM, que foi um vereador extremamente bem votado, um dos 3 mais votados ali, mas que até agora não anunciou. Os demais todos já com apoio declarado, os demais com grande votação. É o caso do Osmar Filho, é o caso do Astro de Ogum. Quero te lembrar uma coisa aqui, pegar como exemplo o que aconteceu há alguns anos na Assembleia Legislativa, onde tínhamos alguns candidatos à presidência da Assembleia Legislativa, entre eles o ex-deputado Ricardo Murá, e veio uma terceira via, o Arnaldo Melo, que acabou sendo presidente da Assembleia Legislativa. Existiria, nesse caso, uma terceira via na Câmara? Tu acha que teria? Olha, tudo é possível quando a gente fala de política, quando a gente fala de composição. A grande dúvida é quem seria essa terceira via nessa composição, ou de Braide ou de Duarte. É claro que no caso da eleição do Braide, Osmar Filho, ele se considera já legitimado para essa disputa. Bom, aí vai depender de como essa militância do PDT, qual o papel que ela vai ter na eleição do Braide e no reconhecimento do trabalho dela na prefeitura. Por outro lado, a gente tem o Duarte Júnior, o Astro de Ogum fazendo todo esse trabalho, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, que o Paulo Vitor foi o vereador mais votado do PCdoB. E alguns outros nomes aí podem formar uma terceira via, isso é possível de articulação, e termos aí uma eleição diferente para casa. Até o dia da votação, até o 1º de janeiro, muita coisa pode acontecer, inclusive os embates que nós vamos ter aí de forças agora nesse segundo turno. Aí a gente precisa lembrar como é que vão sobreviver esses nomes, né? Como é que vão estar aí, porque geralmente o vereador ele tende a, tô eleito, quem não foi eleito também para entrar numa disputa agora no segundo turno, ele vai com certa dificuldade, então é preciso ser muito mobilizado. É aí que uma terceira via pode se apresentar, quer dizer, uma força que foi eleita, mas que não necessariamente com uma grande votação como os dois que nós falamos, mas que nesse momento pode fazer toda a diferença. Existem fenômenos novos acontecendo. A gente tem um coletivo Nós, a gente tem o fenômeno da internet que veio para ficar. Não estou falando do nome dele, mas estou falando de uma figura da internet. É bom a gente se acostumar. Eu acredito que a partir de agora, em todas as eleições, nós teremos um ou às vezes até dois o representante da internet, alguém que vem das redes sociais. Só que para o meio político, as forças são diferentes. Elas já exigem, não essa natureza do grande puxador de voto, mas o articulador político. É isso que vai definir as eleições da presidência da mesa. Tá certo, Saldanha, a gente agradece aqui. É um assunto até que dá para desdobrar um pouco mais, porque isso pode gerar, inclusive, na situação, por exemplo, aí já é uma análise minha, por exemplo, do atual presidente, o Osmar Filho, por um acaso, havendo revés, a situação dele dentro do próprio partido pode ser insustentável, tendo em vista que a Nacional deu uma outra orientação, pelo menos essa foi a informação. Mas, enfim, questões que a gente pode discutir em outro momento, novamente com o Saldanha, abrindo mais esse leque, porque até essa sessão lá em fevereiro, que vai definir a mesa diretora da Câmara Municipal de São Luís, muita água vai rolar
não por debaixo da ponte, mas nas galerias do Centro Histórico de São Luís. Nós vamos ao intervalo. Primeiro, muito obrigado, Saldanha. Eu que agradeço, um prazer. Até a próxima. Tá certo. Nós vamos ao intervalo e voltamos já com o Boletim Guará. Um instante só. De volta ao Boletim Guará, agora estamos recebendo em nossos estúdios o Lorival Cunha, que é coordenador da campanha SOS Vida aqui no Maranhão, que vai falar com a gente da carreata do Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, que acontece neste domingo na Avenida Litorânea. Lorival, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Guará. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores. Lorival, como é que vai acontecer essa atividade do domingo na Avenida Litorânea? O que está programado? Olha, a atividade é uma carreata, mas que se soma também a uma motocicletada e uma bicicletada. Já estão uns 4 grupos de ciclistas confirmados, muitos grupos de motociclistas também confirmaram. Então ela vai ter uma programação inicial, ela vai acontecer na Litorânea, a partir ali da Praia de São Marcos, paralelo à Praça da Estátua dos Pescadores. Tem uma programação inicial, como, por exemplo, um ato ecumênico, uma simbologia lá dos 98 mortos no trânsito em São Luís em 2019, né? E aí, a partir daí, a gente segue em carreata, motocicletada, bicicletada, né? Com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, com suas viaturas, PRF, né? SMTT, né? Todo mundo, Detran, todo mundo lá, Polícia, Corpo de Bombeiros, SAMU também vai estar conosco e muitas pessoas da sociedade com seus veículos, muitas pessoas da maçonaria. A maçonaria realmente nos dá um apoio muito grande. Não vai estar todo mundo lá a partir das 8 horas da manhã para a gente clamar pela paz no trânsito. Os números, apesar de todos os anos essas atividades serem desenvolvidas, os números ainda são uma dificuldade a se enfrentar, a fazer caírem esses números que envolvem o número de vítimas de acidentes, os próprios acidentes. Isso tudo ainda é uma barreira, né? É verdade. Olha, para resolver a questão da violência no trânsito é necessário que haja investimento em educação para o trânsito, da pré-escola ao ensino superior. Isso está previsto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. Tem que ter uma fiscalização mais ampliada. Fiscalização lá, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito realizam o seu trabalho na medida do possível, né? Mas essa fiscalização tem que ser mais ampliada, atingir os 217 municípios do Maranhão, atingir as vias estaduais, municipais, né? Tem que ter essa fiscalização mais ampliada. E tem que também ter uma boa infraestrutura, boa sinalização vertical, horizontal, bom pavimento das vias, um bom traçado das vias, acostamento, duplicação. Esse conjunto, esses 3 pilares, se eles forem realmente, tiver uma atenção grande das autoridades, né, e da própria sociedade, isso vai reverter esse quadro. É um problema que tem jeito. Inclusive, dentro desse quadro de reversão, estão discussões a respeito da mobilidade, né, da mobilidade urbana, a criação de um plano que contemple todos os atores do trânsito, a ponto de cada um saber o seu espaço. Seria mais ou menos isso? É verdade. A mobilidade é contígua, ela anda junto com a questão do trânsito, né? Então, é uma coisa muito importante. Então, à medida que também investirem na questão da mobilidade, eu sei que várias vão surgir, né, uma boa infraestrutura em alguns pontos, o que também vai contribuir com o trânsito seguro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma das principais causas de morte entre jovens que estão entre 15 e 29 anos de idade é a violência no trânsito. Esse é um público prioritário nessas ações de educação, de conscientização? Sem dúvida. Olha, a prevalência, né, os mortos no trânsito são sobretudo jovens, né, jovens nessa faixa etária aí de 15 a 29 anos, né, do sexo masculino. O ano passado, por exemplo, morreram em São Luís 98 pessoas no trânsito. 70 foi do sexo masculino. Então, é realmente um público que tem que haver um investimento na educação. Quanto mais a idade for menor, melhor para o aprendizado, para a absorção desse conhecimento. Por isso, você falava agora há pouco, desde a pré-escola ao ensino superior. Está previsto no artigo 76 do Código de Trânsito Brasileiro. E o Código de Trânsito Brasileiro
atual está vigente desde o dia 22 de janeiro de 98, já tem maioridade. E qual é a preocupação das escolas aqui no estado do Maranhão com esse assunto? Em média, mais ou menos, quantas escolas trabalham a educação no trânsito? Olha, pelo que eu conheço, são muito poucas, né? Eu acredito que essa é uma questão que os 217 prefeitos municipais têm que se envolver, o governador do estado, o secretário de Estado de Educação, enfim, tem que haver todo o envolvimento das redes municipais de ensino e a rede estadual. Existe toda uma estrutura, falta apenas a capacitação dos professores. E nesse momento, já que você fez essa pergunta, a SOS Vida, inclusive, se coloca à disposição de todos os prefeitos, até para ajudar na capacitação, até doar material na medida do possível. Então, para a gente poder encerrar esse momento aqui, a entrevista, convidar as pessoas que querem ganhar essa consciência maior em relação a como se comportar no trânsito, a participar dessa atividade no domingo? Sem dúvida, eu convido a todos que estão aqui nesse momento nos assistindo a essa nossa conversa, para que estejam lá. Acho que se a carreata tiver 10 carros, ninguém está dando bola para o assunto, mas se tiver 100, melhor. Se tiver 200, 300 veículos, melhor. Nós temos bandeirola, balões lá. Esse é o momento de chamar a atenção das autoridades, né, para intensificar mais o seu trabalho em relação à questão do combate à violência no trânsito e também para a própria sociedade. É muito cômodo ler o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, onde diz que o trânsito seguro é um direito de todos e um dever dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Isso é muito cômodo. A sociedade pode e deve se envolver também colaborando, como a SOS Vida está procurando desse exemplo. Tá certo, Lorival, a gente agradece a tua presença aqui, falando sobre o assunto. Muito obrigado. Lembrando, mais uma vez, o evento acontece neste domingo, das 8h45 até as 10h30 da manhã. A concentração é na Avenida Litorânea, na Praia de São Marcos. O Boletim Guará de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Vem aí o horário eleitoral e em seguida Danilo Quixaba com Fazemos Qualquer Negócio. A todos um excelente final de semana, paz e bem e sucesso na atividade no domingo. Obrigado.